Você já pensou em um mundo onde os insetos eram gigante? Meus amigos, te apresento o período Carbonífero. O período Carbonífero, que ocorreu entre 359 e 299 milhões de anos atrás, foi um período notável na história da Terra, marcado pelo desenvolvimento de vastas florestas de pântanos, que deram origem a grandes depósitos de carvão. Este período, parte da Era Paleozoica, testemunhou a formação do supercontinente Pangeia e a diversificação de várias formas de vida, incluindo insetos gigantes e os primeiros tetrápodes, ancestrais dos vertebrados terrestres modernos. O Carbonífero foi um período de atividade tectônica intensa, com a formação do supercontinente Pangeia. Os continentes do Sul, conhecidos como Gondwana, estavam unidos e colidiram com a América do Norte e a Europa, Laurussia. O clima era quente e úmido, especialmente nas regiões tropicais, o que favoreceu o crescimento de florestas densas em áreas de pântanos. A característica mais marcante do período foi o acúmulo de matéria orgânica de florestas pantanosas, que com o tempo se transformou em carvão mineral, dando nome ao período Carbonífero, significa portador de carvão. O clima quente e úmido do período favoreceu o crescimento de florestas densas, principalmente de plantas como pteridófitas, samambaias e cavalinhas, que atingiam grandes tamanhos. Durante o Carbonífero, ocorreu a colisão de continentes, formando o supercontinente Pangeia, que teria grande impacto nas condições climáticas e ambientais do planeta. Houve extinções de algumas espécies de peixes, como os ostracodermos e placodermos, devido às mudanças no nível do mar e outros fatores ambientais. O período Carbonífero é crucial para a compreensão da história da Terra, pois fornece informações sobre a formação de combustíveis fósseis. Os depósitos de carvão formados neste período são uma importante fonte de energia e fornecem dados sobre as condições ambientais da época. A diversificação da fauna e o surgimento dos primeiros tetrápodes são marcos importantes na história da evolução da vida. Ajuda a entender as mudanças climáticas. A análise dos sedimentos e da flora e fauna do Carbonífero fornece informações valiosas sobre as mudanças climáticas que ocorreram no passado e podem ajudar a entender os processos climáticos atuais. A flora era dominada por plantas como samambaias, árvores gigantes e plantas semelhantes às atuais cavalinhas e licopódios. Surgiram plantas com sementes, como as coníferas, que dominariam as eras seguintes. A vegetação densa e pantanosa cobria grande parte da terra. Dominavam o ambiente terrestre, com espécies de grandes tamanhos, como o Crassigyrinus e o Eriops. Atingiram tamanhos gigantescos, como a libélula gigante Meganeura. Surgiram os primeiros répteis, com adaptações como o ovo aniótico, que permitiu a reprodução em ambientes terrestres. Diversidade de peixes, tanto em ambientes marinhos quanto em água doce, incluindo tubarões e peixes com esqueleto ósseo. Ocorreu uma glaciação no hemisfério sul, especialmente em Gondwana, enquanto as regiões tropicais mantinham um clima quente e úmido. A colisão de continentes formou cadeias montanhosas, como os Apalaches e os Urais, um evento de extinção no final do período, afetando as florestas tropicais, devido a mudanças climáticas. O início do Carbonífero foi marcado por um aumento do nível dos oceanos, que alagou muitas terras baixas, criando mares litorâneos rasos. Entretanto, tal efeito se reverteu em meados do período, há cerca de 318 milhões de anos. O termo Carbonífero vem da Inglaterra, em referência aos ricos depósitos de carvão que ocorrem lá. Esses depósitos de carvão ocorrem em todo o norte da Europa, Ásia e centro-oeste e leste da América do Norte. O Carbonífero foi uma época de grande diversidade de invertebrados marinhos. O período Devoniano tardio sofreu grandes extinções em alguns grupos de invertebrados marinhos, e as faunas carboníferas refletem uma composição diferente daquela que prevalecia anteriormente na Era Paleozoica. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.